Nós estamos chegando ao final de mais um trimestre e o autor das nossas lições trabalha o tema A Graça da Liberalidade para concluir a série das lições deste trimestre. Usando como texto base, segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que é um versículo que depois nós vamos estudá-lo outra vez durante a nossa lição. Um versículo muito conhecido dos crentes. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Princípios nós vamos repetir no decorrer da nossa lição, que se destaca. Primeiro, que a contribuição deve ser correspondente àquilo que o coração está ditando para fazer. Segunda declaração do versículo, não por tristeza ou por necessidade. Ou seja, uma vez entregue a contribuição, eu não devo ficar pesaroso por aquele valor que eu entreguei para o reino de Deus. E a última declaração do versículo é uma palavra de Deus para cada um de nós, porque Deus ama ao que dá com alegria. Cristo dá especial destaque aos motivos que impulsionam todas as nossas ações. Quando Jesus pregou o sermão conhecido como o Sermão do Monte, aquele sermão é um reflexo desta visão do Mestre de que as motivações, as boas motivações, devem acompanhar as nossas decisões. Usando esse critério, Jesus supervalorizou a oferta da viúva pobre. Ele estava ao lado do lugar onde cada pessoa vinha entregar a sua contribuição para o serviço de Deus. E Jesus destaca a oferta daquela viúva, porque ela não deu 10% ou parte do que poderia dar, mas ela deu tudo o que ela possuía para servir a Deus através da sua oferta. O segredo não é a expressão numérica. Não vale no reino de Deus o valor numérico da contribuição. E esse é um destaque que Jesus coloca na oferta da viúva pobre, mas sim a motivação. Por isso a oferta daquela viúva foi maior do que a dos fariseus. O número poderia ser menor ou inferior àquilo que os fariseus estavam enviando para o serviço de Deus. Mas a motivação do seu coração não se poderia comparar aos valores numéricos da oferta dos fariseus. O verdadeiro amor a Deus estaria bem expresso nas atitudes daquela viúva. É mais uma pessoa no texto bíblico que nós não sabemos o seu nome, mas o ressaltar não é o nome da pessoa, mas a atitude que ela tomou e que foi gravado no texto bíblico como uma expressão daquilo que deve acompanhar a vida e a ação de cada um de nós. O amor se expressa em dar. A principal motivação para cada crente ao contribuir deve ser por amor a Deus e o desejo do seu coração
de ser um instrumento para a extensão do reino de Deus. O reino de Deus precisa prosperar no âmbito da igreja, no âmbito do nosso Estado, no âmbito do trabalho missionário, aqui e fora do Brasil. E quando eu fico motivado, porque eu posso contribuir, posso ajudar a obra de Deus a se expandir, esse deve ser um contentamento que deve acompanhar a vida de cada crente ao ofertar para a sua igreja. O pastor da igreja, tem sua responsabilidade de admoestar suas ovelhas, mas o nosso contribuir não pode ser resultado de qualquer forma de pressão. Ou seja, quando o pastor da igreja exerce a sua tarefa de admoestar o seu rebanho, eu não posso tomar a palavra do pastor como uma pressão para que eu possa entregar a minha contribuição. Essa não pode ser a minha motivação. O amor deve ser o principal alicerce da nossa motivação. Como é bom pensar em ser um instrumento de Deus para a propagação do seu reino. O amor se expressa em dar, sempre com muita alegria. O amor não trabalha com tristeza. O amor trabalha sempre com muita alegria. O próprio Deus nos deu um exemplo do que significava dar. Quando nos céus se planejou planos de salvação para mim, para você e para todos os que hão de crer, Deus planejou o plano através daquilo que tinha de melhor no céu. Doou o seu próprio Filho unigênito para vir ao mundo morrer na cruz do Calvário por mim e você. Quem muito ama, muito dá. Não teria como comparar o amor de Deus na vinda de Jesus. Era e é um amor tão grande que não podemos mencioná-lo como deveria acontecer. Chamo a sua atenção para o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5. É um complemento que fala sobre o segredo da liberalidade. Diz o texto: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza de sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Quando Paulo escreve à igreja em Corinto, ele cita o exemplo dos crentes da Macedônia. E ele mostra, nos versículos que lemos, qual foi o segredo da ação da igreja em Macedônia. Eles enfrentavam também suas dificuldades,
suas lutas. E Paulo até usa uma expressão para caracterizar a situação social daquela igreja. Eles viviam em profunda pobreza, mas mesmo vivendo em profunda pobreza, eles se superaram na sua generosidade. Mas há um destaque muito interessante quando no versículo 5, Paulo diz que eles não entregaram apenas as ofertas, não foram generosos apenas no contribuir, mas a si mesmo se entregaram disponíveis para servir a Deus. E aquela igreja de poucos recursos materiais mostra que nós podemos servir a Deus e servir a bem, não importa a nossa situação econômica, a nossa posição social, a nossa disponibilidade para Deus pode significar um instrumento abençoador, como abençoador foi a atitude da igreja da Macedônia. O padrão da liberalidade. No capítulo 9 desta mesma carta, versículos 6 e 7, Paulo diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E depois ele repete o versículo base da nossa lição. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Paulo faz uma comparação muito interessante com a agricultura, que a igreja de Corinto conhecia. A colheita está proporcionalmente para acontecer em função da semeadura. Quem semeia muito vai colher muito. Quem semeia pouco vai colher pouco. Aplicando esse mesmo conceito no reino de Deus. Não é que o valor monetário seja maior ou menor para o agrado de Deus, mas a disponibilidade do coração. Aí no versículo 7, de cada um contribua segundo propôs no seu coração. Infelizmente, eu já encontrei crentes que procuram defender o não entregar o dízimo, entregar apenas pequenas ofertas, cada um contribui segundo propôs. Mas, pastor, o meu coração não propôs entregar o dízimo. Mas se você vai padronizar a sua vida segundo Deus, você não vai entregar para Deus, não vai separar para Deus menos daquilo que Deus colocou como alvo base. O alvo base é que nós separemos o dízimo para entregar ao Senhor, entendendo que aquela parte é do Senhor e nós vamos apenas devolver ao Senhor. Nos versículos 8 a 15, Paulo menciona quais são os benefícios da liberalidade. Versículos de 8 a 15. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência,
a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, o seu dom inefável. Paulo termina falando à igreja em Corinto, falando à nossa igreja e falando a cada um de nós que Deus tem um cuidado muito especial com os seus filhos. E Deus está atento à nossa fidelidade. E como Ele está atento à nossa fidelidade, Ele está sempre pronto a suprir aquilo que nós precisamos para a nossa manutenção e nossa sustentação. Há uma expressão do Salmo que diz: nunca vi o justo, nunca vi o crente desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Todos aqueles que entregam que é de Deus sabem que a sustentação de Deus acontece. E conforme diz o assunto da nossa lição, o título, a graça da liberalidade. É uma graça muito especial que pode alcançar o nosso coração e permanecer no nosso coração, de tal maneira que nós sejamos bênção para a nossa igreja e bênção principalmente para todo o reino de Deus.